Bem-vindo ao programa Saber Direito. Estamos aqui com a presença de 3 alunos presenciais, o Alexandre, o Joaquim e o Davi. Eu me chamo Zilá Maria Calado Fadu Petersen e integro a Justiça Militar da União como magistrada. Então, nós temos órgãos da Justiça Militar. Quais são esses órgãos? O artigo 122 da Constituição Federal vai dizer: são órgãos da Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar, os tribunais militares e juízes militares instituídos por lei. Então, já temos aí um esboço desses órgãos: o Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Desde logo eu quero dizer que até hoje a Justiça Militar da União, ela não procurou implantar tribunais regionais, que, aliás, é também um projeto que hoje está presente dentre os membros magistrados da Justiça Militar. Nós temos, então, o artigo 1º da Lei número 8.457, que eu referi há pouco, vai dizer, são órgãos da Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar, a Auditoria de Correição, os Conselhos de Justiça, os juízes auditores e os juízes auditores substitutos. Superior Tribunal Militar, como é que ele se compõe? Como é que ele se organiza? Ele se compõe de 15 membros. Desses 15 membros, 10 são oriundos das forças. Então, 10 são oficiais generais 4 estrelas e 5 são togados. E nós temos essa formação mista aqui. Nós temos 10 integrantes das forças militares. Então, nós vamos ter 4 representantes do Exército, 3 da Aeronáutica e 3 da Marinha. E somente 5 ministros togados. A competência deste tribunal está toda ela disposta na lei. Nós não temos, como disse há pouco, tribunais regionais. Logo, se o Superior Tribunal Militar é um tribunal superior, ele não é aquilo que nós chamamos um tribunal de apelação. Mas como nós não temos os tribunais regionais, ele acumula a competência de tribunal de apelação. Ele atua também como um tribunal de apelação. Fora isso, nós temos a Auditoria de Correição. A Auditoria de Correição, ela tem um juiz, primeira instância, mas que é escolhido para ser o juiz corregedor. Ele perde, quando vai para essa auditoria, ele perde a sua função judicante. Ele não julga mais processos penais militares. Ele apenas vai exercer uma atividade que é puramente administrativa. E ele vai investigar, analisar, acompanhar todo o desenvolvimento dos juízos de primeira instância, retificar aquilo que for retificável, organizar mais ou menos a forma pela qual o registro dos feitos, o tombamento dos feitos, todos esses detalhes que possibilitam uma maior organização do trabalho judiciário, é a incumbência dele. E ele pode também representar contra o juiz em determinadas decisões monocráticas. Entendo eu, exclusivamente monocráticas. Bem, então, passemos agora para a primeira instância em si. Eu quero dizer que o juiz corregedor, a auditoria de correição, embora fique assim um pouco deslocada, ela é considerada como se fosse primeira instância. Eu não considero assim, porque se o juiz corregedor fiscaliza o trabalho da primeira instância, eu entendo que ele, embora não sendo segunda instância, ele está acima da primeira instância em si. Bem, a primeira instância em si, ela vai ter como autoridades judiciárias os juízes auditores substitutos e os conselhos de justiça. Cada um, quando nós falamos conselhos de justiça, vem logo uma pergunta: o que são conselhos de justiça?
Todos os processos penais na Justiça Militar da União, eles são processados e julgados pelo Conselho de Justiça, ou por um Conselho de Justiça. Que tipo de conselho? Nós temos dois tipos. O Conselho Permanente de Justiça, que nós constituímos para cada força. Então, aqui, por exemplo, em Brasília, nós temos Conselho Permanente de Justiça para o Exército, Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica. E esses conselhos, eles são constituídos trimestralmente, mediante sorteio, numa lista que nós recebemos, de todo o pessoal disponível aqui na área, é sorteado, e os juízes, os militares que são sorteados, eles vão prestar um compromisso legal, e durante os 3 meses em que atuam, eles se tornam juízes militares. Eles têm efetiva jurisdição, são leigos, não têm conhecimento jurídico, e se tiver, isto não é relevante, pelo menos relevante para o sorteio, porque não é esse o critério para o sorteio. Bem, então nós temos esses juízes que integram o conselho, são 4, conselho permanente, sendo que há um substituto um suplente para o juiz-presidente e um suplente para os outros juízes. Agora, o Conselho Especial de Justiça. Aqui se destina um conselho especial. Ele se destina simplesmente ao processo de julgamento de oficiais. Então, dependendo do oficial, do grau daquele oficial, nós vamos ter os integrantes do Conselho Especial, sempre superiores ou, se do mesmo nível, do mesmo grau, mais antigos. Na realidade, enquanto Conselho Permanente de Justiça, ele vai processar e julgar a todos os processos, onde tivermos praças respondendo, ou somente civis. O outro vai processar e julgar os oficiais e seus coautores. Não importa se o coautor de um oficial é praça ou civil. Havendo um oficial, simplesmente o conselho será especial. O juiz auditor e o juiz auditor substituto, nós temos uma pequena diferença entre esses juízes. O juiz auditor, ele é o titular. Como titular, ele administra o juízo. O substituto, ele substitui nessa administração na falta do titular. Mas em termos jurisdicionais, nós vemos que há uma distribuição de feitos. Essa distribuição de feitos faz com que os 2 juízes tenham igual quantidade de feitos a decidir. Então, quando nós falamos nesses juízes, a distinção é mais administrativa do que jurisdicional. E o juiz militar, ele tem uma competência muito ampla, porque, embora o conselho esteja no processo de julgamento, nós temos que ver quando começa um processo. Para começar um processo, uma denúncia tem que ter sido recebida, e quem recebe é o juiz auditor, monocraticamente. Ele tem que mandar citar os réus, e aí, depois disso, quando inicia exatamente a qualificação e interrogatório do réu, nós temos já a participação do conselho. Todos os atos anteriores, todos os atos que são realizados na investigação criminal são monocráticos do juiz auditor. E todos os atos de execução também são monocráticos do juiz auditor. Nós temos, então, os juízes com uma competência bem ampla, porque eles praticam diversos atos monocráticos e, durante o processo, eles ainda têm também uma competência paralela à competência do Conselho. Nós temos, então, um outro item, um outro artigo
da nossa lei de organização judiciária, que vai estabelecer, para efeito da administração da justiça militar em tempo de paz, ela vai dividir o território nacional em 12 circunscrições judiciárias militares. Isso é importante, porque é nos juízos que se apura um crime, que se pune um crime, que se condena, que se absolve, que se executa. Então, é nesses órgãos judiciais que nós realizamos esses atos. Nós verificamos, portanto, que quando há uma separação do território nacional em termos de circunscrições judiciárias, nós vamos situar com um certo com detalhe, com nitidez, as limitações da atuação de cada juiz. Então, nós vamos ter ligado a competência e jurisdição, a área em que eu posso exercer a minha jurisdição. E assim diz a lei. Ela vai distribuir em 12, como disse, em 12 circunscrições judiciárias militares. A primeira, integrada pelos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, são 4 auditorias militares. A segunda, estado de São Paulo, são 2 auditorias militares lá. A terceira, estado do Rio Grande do Sul, nós temos 3 auditorias, mas que estão sediadas em cidades diversas: Porto Alegre, Bagé e Santa Maria. A quarta, estado de Minas Gerais. A quinta, estados do Paraná e Santa Catarina. Sexta, estados da Bahia e Sergipe. Sétimo, estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Oitavo, Pará, Amapá e Maranhão. Nono, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 10ª circunscrição, Ceará e Piauí. 11ª, aqui é a nossa, Distrito Federal e estados de Goiás e Tocantins. Nós temos 2 auditorias criadas, mas somente uma implantada. E estamos em fase de aprovação dos 2 cargos de juiz para implantar a 2ª auditoria aqui, com sede no Distrito Federal. E a 12ª envolve os estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Nós temos, assim, essa distribuição. É claro que nós temos alguns lugares no Brasil que necessitavam a presença de um órgão judiciário nosso, porque esses estados são muito grandes e alguns são de fronteira, com muitos problemas que podem ocorrer. O Código Penal Militar, nessa parte geral, ele vai tratar de vários elementos do crime. Eu já referi alguns, né? Ele vai fazer aquela configuração no artigo 9º e no artigo 10, dependendo do crime militar para o tempo de paz, crime militar para o tempo de guerra. Ele vai tratar da imputabilidade, da responsabilidade. Isso é absolutamente normal. Aliás, o nosso código ele tinha algo em termos de imputabilidade que era interessante, porque a maioridade penal 18 anos, mas mesmo assim ele permitia, claro que com a Constituição de 88 isso não foi mais aplicado, mas até lá ela era aplicado. Eu cheguei a aplicar uma vez.